Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quinta-feira, 2 de outubro de 2025 e vamos mergulhar na sessão da lição designada para hoje. O tema é, denso e fascinante. É a continuação da história de Abraão. A gente vai focar especificamente no filho prometido, Isaque, e como a fé desse patriarca foi assim levada a limites quase inimagináveis, né? Temos aqui relatos de promessas divinas que desafiam a biologia e provas que testam o coração. Nossa missão é explorar a fundo esses eventos, tentar entender melhor a natureza da aliança de Deus, o peso da obediência e o significado teológico que ecoa até hoje. Ok, vamos desempacotar isso. Com certeza. E a nossa base para essa exploração vai ser Gênesis, né? Principalmente os capítulos 17 e 22. São passagens riquíssimas, elas dão um vislumbre da interação entre Deus e Abraão em momentos, assim, cruciais mesmo. Definidores não só para eles, mas para toda a história da fé que veio depois. Excelente. Vamos começar então por um momento que, já de cara, nos confronta com o extraordinário. Gênesis 17, versículos 1 e 2. Diz ali que o Senhor apareceu a Abrão, que logo depois virá Abraão, quando ele tinha 99 anos. 99. É muita coisa, né? Muita. E Deus fala para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Tem uma reafirmação da promessa aí, mas também uma ordem e a instituição de um sinal, a circuncisão. O que salta aos olhos nesse início? Olha, vários pontos são cruciais. Primeiro, como você falou, a idade. 99 anos. E Sara, a esposa, 89. Humanamente falando, impossível terem filhos, né? A janela biológica já tinha fechado há tempos. E é justamente aí, nesse contexto de impossibilidade, que Deus se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Faz todo sentido ele usar esse nome nesse momento. Exato. Não é por acaso. Ele está enfatizando que ele está acima das leis naturais, que ele pode fazer milagres, onde a natureza diz não, e a ordem ande na minha presença e seja perfeito, não é sobre não errar, né? É mais sobre ter um coração íntegro, uma lealdade total à aliança que estava sendo feita ali. E essa aliança precisava de um sinal visível, certo? A circuncisão. Exatamente. A circuncisão, que está descrita logo depois, em Gênesis 17, vira o sinal físico dessa aliança. Uma marca no corpo que ia diferenciar Abraão e os descendentes dele. Era um povo separado para Deus, né? Participantes desse pacto. Não era um fim em si, mas um lembrete constante da relação especial e das responsabilidades. Era um ato de consagração, um símbolo externo da dedicação interna que a aliança pedia. E, importante, era algo permanente para todas as gerações futuras. Então, nesse clima de reafirmação da aliança, vem a bomba. A notícia que parece, assim, desafiar toda a lógica. Gênesis 17, versículos 15 e 16. Deus muda o nome de Sarai para Sara e diz, eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Sara, aos 90, seria mãe. 90 anos, imagina o choque. Total. E a reação de Abraão no versículo 17 é muito interessante. Diz que ele prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá nascer um filho a um homem de 100 anos? E poderá Sara dar à luz aos 90? E ele ainda menciona Ismael no versículo 18. Essa reação parece meio complexa. Reverência, riso, dúvida. O que você acha? Tensão entre a fé e a realidade humana, né? Prostrar-se é um gesto de reverência profunda, de submissão. Mas o texto fala do riso e do diálogo interno dele, questionando a biologia da coisa. Acho que não é um riso de zombaria, sabe? Talvez de espanto, de incredulidade, tipo, isso é bom demais para ser verdade ou impossível demais. Ele está processando o choque. E a menção é Ismael. Tomara que Ismael viva sob o teu olhar, ele diz para Deus. Seria ele tentando, oferecer uma solução mais realista? Pode ser interpretado assim, sim. Ismael já era adolescente, filho dele com Agar, era real, palpável.
Talvez Abraão pensou: Senhor, entendi a promessa de descendência, mas quem sabe ela não se cumpre pelo Ismael, que já está aqui. Tipo, não precisa fazer algo tão fora da curva com a Sara. Exato. É a mente humana buscando um caminho lógico, talvez até se protegendo a Sara de uma decepção, se essa promessa meio maluca não rolasse. Mas a resposta de Deus é firme. Sim, Deus não deixa dúvida nenhuma. No versículo 19, ele fala: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. E ainda abençoa Ismael, mas deixa claro, a aliança principal é com Isaque. Exato. Deus é paciente, mas específico. Ele reafirma: o filho da promessa virá de Sara. E o nome Isaque, que significa ele ri, é uma lembrança disso tudo, né? Da reação do Abraão e depois da Sara também, como a gente vê em Gênesis 18. Esse nascimento milagroso de Isaque seria a prova definitiva do poder de El Shaddai. O cumprimento literal de uma promessa que dependia só de Deus, não da capacidade humana. Isaque é, fundamentalmente, o filho do milagre. O tempo passa, Isaque nasce, cresce, vira um rapaz. A promessa está ali, visível. A alegria devia ser enorme na casa de Abraão. E aí, quando tudo parece estar se encaixando, vem talvez o teste mais angustiante e paradoxal da Bíblia inteira. Gênesis 22, versículo 2. A ordem de Deus é direta, dolorosa. Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. A forma como Deus descreve Isaque aqui... é de cortar o coração, né? Sim. Seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, parece que intensifica a dor do pedido. Sem dúvida. Essa descrição não é por acaso. Ressalta o valor imenso de Isaque para Abraão, seu filho, a linhagem. Seu único filho, porque Isaque era o filho único da promessa com Sara, o herdeiro da aliança, né? Embora Ismael existisse. A quem você ama, reconhece o laço afetivo profundo. Deus não está ignorando o custo emocional, ele está mostrando o tamanho do sacrifício que ele está pedindo, e o pedido em si é um paradoxo teológico brutal. Deus pede para Abraão destruir justamente aquele por quem a promessa da grande descendência deveria se cumprir. Parece Deus contra a própria palavra dele. Como Abraão conseguiu sequer começar a obedecer? O texto diz que ele levantou de madrugada, preparou tudo e foi. Que tipo de fé é essa? É uma fé que foi forjada em décadas de relacionamento com Deus, né? Marcada por promessas cumpridas, inclusive o nascimento milagroso do próprio Isaque. Mas a chave para entender a obediência dele aqui talvez esteja lá em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. O autor diz que, pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Abraão levou em conta que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é crucial. É fundamental. A obediência dele não era cega ou desesperada. Estava baseada na convicção sobre quem Deus era e o que ele podia fazer. Ele raciocinou que, se Deus fez a promessa por Isaque e agora pedia Isaque de volta, então Deus tinha que ter um jeito de cumprir a promessa mesmo assim. Mesmo que isso significasse ressuscitar Isaque. Isso. Então ele não estava só obedecendo sem entender, mas confiando que Deus de algum jeito ia manter a palavra original. Exatamente. Ele colocou a confiança absoluta na fidelidade de Deus acima da própria compreensão e do amor de pai. Ele sabia que Deus era o doador da vida e o autor da promessa. Se Deus pediu o filho de volta, ele tinha poder para devolver ou cumprir a promessa de outro jeito que Abraão nem imaginava. É uma demonstração incrível de confiança no caráter de Deus, mesmo na provação mais escura. Aquela viagem de 3 dias até Moriá deve ter sido uma agonia, uma luta interna, mas a fé na fidelidade de Deus venceu. E chegamos ao clímax dessa história tensa no Monte Moriá. Abraão constrói o altar, amarra Isaque, que, sendo jovem, talvez pudesse ter resistido, mas parece submisso, né? Pega o cutelo, o momento é de tensão máxima. Dá pra sentir a respiração presa, né? Sim. E então a intervenção divina. O anjo do Senhor chama lá do céu: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada.
agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Que alívio! Um alívio imenso. E logo depois, Abraão vê o carneiro preso pelos chifres. Esse é o ponto de virada. A prova foi cumprida. A disposição de Abraão em obedecer, mesmo no extremo, mostrou a profundidade da fé e do temor a Deus. E a intervenção não só poupa Isaque, mas revela algo profundo sobre Deus. Ele não queria o sacrifício humano em si, mas a entrega total do coração. E a provisão do carneiro tem um simbolismo riquíssimo. Deus mesmo proveu o substituto para o holocausto. Abraão chama aquele lugar de "O Senhor proverá", Jeová Jiré. Esse carneiro substituto parece apontar para algo maior, né? Não é só uma solução ali para o momento. Com certeza. Se a gente conecta isso com o quadro geral da redenção, como o material da lição aponta bem, esse evento no Moriá vai além da história pessoal de Abraão e Isaque. Ele funciona como um tipo, uma pré-figuração. O que seria isso, um tipo? Na interpretação bíblica, um tipo é uma pessoa, evento ou instituição lá do Antigo Testamento que Deus usou para apontar profeticamente para uma realidade futura e maior no Novo Testamento, geralmente ligada a Jesus e sua obra. Entendi. Então, o carneiro preso ali, oferecido no lugar de Isaque, era tipo uma sombra, uma imagem antecipada de um sacrifício futuro ainda mais importante. Exatamente. O carneiro que Deus providenciou no Moriá é uma pré-figuração poderosa do sacrifício supremo que estava no centro do plano de Deus desde o início. O sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa! Juntando todos esses pontos, a promessa do Filho milagroso, o teste extremo da fé, a provisão do substituto, a gente percebe o propósito maior por trás da aliança com Abraão. O material da lição enfatiza algo fundamental. Todas as promessas específicas, tipo filho, terra, nação grande, eram na verdade degraus que levavam a um clímax. Tudo convergia para o evento central da história, a vinda e o sacrifício do Messias. Aquele carneiro no Moriá era um vislumbre do verdadeiro Cordeiro, Jesus, que seria oferecido séculos depois, talvez na mesma região ali de Jerusalém, para redimir a humanidade. Isso realmente muda a perspectiva. Então toda a jornada de Abraão com as provações e milagres não era só sobre formar um povo, mas preparar o cenário para Jesus. Precisamente. O propósito final da aliança com Abraão não era só étnico ou geográfico, era redentor, universal no alcance. Deus estava formando um povo através do qual o Salvador do mundo viria. A fidelidade de Abraão, mesmo com dúvidas e testes extremos, foi crucial nesse processo. Ele virou o pai da fé, não só para os judeus, mas para todos que crerem em Cristo, o descendente prometido, como Paulo fala lá em Gálatas 3. A história de Abraão e Isaque no Moriá é, uma das profecias encenadas mais claras do Evangelho no Antigo Testamento. E essa ideia do sacrifício substitutivo, o carneiro no lugar de Isaque, como isso liga direto com a obra de Cristo? A conexão é direta, profunda. Isaque estava, condenado à morte pela ordem divina. O carneiro tomou o lugar dele no altar. Da mesma forma, a humanidade está sob a condenação do pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado, voluntariamente tomou o nosso lugar, morrendo na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Assim como o carneiro permitiu que Isaque vivesse, o sacrifício de Cristo oferece vida eterna a todos que creem nele. É a substituição no seu estado mais claro. João Batista, quando viu Jesus, falou na hora: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ecoando direto aquele simbolismo do Moriá. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Se o propósito da aliança era trazer Jesus ao mundo, significa que o coração dessa aliança continua pulsando. Apresentar Jesus ao mundo, compartilhar a mensagem de salvação que ele oferece, continua sendo o propósito central de Deus para o seu povo. A aliança que começou com Abraão encontra seu cumprimento e continuidade na missão da igreja de levar o evangelho a todas as nações. O chamado que Deus faz a cada um para crer em Jesus é um convite para entrar nessa mesma aliança de fé, cujo fundamento foi estabelecido lá atrás e o clímax foi a cruz e a ressurreição. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente vive essa fé hoje.
Vamos recapitular então os pontos essenciais que a gente explorou. Começamos com a promessa surpreendente de Isaac, feita a Abraão e Sara na velhice. Um testemunho poderoso de que para Deus nada é impossível. Vimos a reação complexa de Abraão, misturando reverência e incredulidade humana. Depois, mergulhamos no teste supremo no Monte Moriá, a ordem para sacrificar Isaac. E a extraordinária obediência de Abraão, baseada não em cegueira, mas numa confiança profunda na fidelidade e no poder de Deus, até para ressuscitar os mortos. Observamos a intervenção divina, a provisão do carneiro substituto, um momento de alívio e revelação. E, crucialmente, entendemos como todo esse drama aponta para o futuro. Sim. Prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como o cumprimento final e o propósito último da aliança abraâmica. Exato. E ao pensar nessa história, especialmente na fé de Abraão sendo provada de forma tão extrema, a gente é levado a refletir sobre a nossa própria caminhada. O material da lição propõe pensar: de que formas a nossa fé é testada hoje? Podem não ser testes tão dramáticos quanto o de Abraão no Moriá, mas a gente enfrenta nossos desafios, nossas montanhas de dificuldades, de coisas que não entendemos. Que lições podemos tirar dessas experiências? Como cultivar uma confiança em Deus parecida com a de Abraão, que o capacitou a obedecer mesmo sem entender tudo, acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir do jeito dele e no tempo dele. É uma meditação sobre a natureza da fé genuína, né? Que confia não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Uma reflexão realmente profunda e necessária para a gente fechar a nossa análise de hoje. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais.